Olá, eu sou Roberto Magalhães, do Grupo de Hematologia e Transplante de Medula de Niterói. E hoje, com muito prazer, eu estou aqui. Ela abriu a porta do consultório para a gente. Doutora Cláudia Fátima, dentista, e que trabalha, né, com odontologia hospitalar. Até pouco tempo atrás, se imaginava que a odontologia hospitalar não existia, como não? Então hoje a gente vai ter um bate-papo com ela sobre odontologia hospitalar e especificamente focada no transplante de medula óssea, que é o grande brilho da doutora Cláudia. Sim. Cláudia, quer contar a sua trajetória aí? Como é que isso tudo começou? Sim. Vou contar bem resumidamente. Eu sou odontopediatra, sempre fui odontopediatra. E em agosto de 2015, minha mãe teve um diagnóstico de leucemia mieloide aguda. E quem salvou a vida dela foi Dr. Roberto Magalhães e equipe. E o que aconteceu? A gente teve aquele susto, né? E eu passei muito tempo com ela dentro do hospital. E eu percebi que dentro do hospital não tinha nenhum cuidado com boca, não existia dentista, né? A equipe multidisciplinar tinha fono, tinha fisioterapia, tinha psicologia e não tinha dentista. Cadê o dentista, meu Deus? Cadê, né? Assim, uma coisa assim que eu fiquei assim, bem impressionada. E o Dr. Roberto Magalhães, né, no início do tratamento dela, como era uma quimioterapia, né, bem pesada, né? Sim. Ele me alertou que ela poderia ter alguns eventos na boca, né? E que ele sabia que tinha um tratamento de laser terapia que poderia ajudar. Aí eu fiquei assim, gente, eu tenho que correr atrás desse tratamento de laser terapia. O que é isso, né? E eu tinha um aparelho em casa, aqui no consultório, que era um laser junto com clareamento dental. E eu só usava o clareamento, nunca tinha usado laser. Peguei o aparelho, levei para o hospital, ficou lá no quarto com ela e eu corri atrás de protocolo, nem tinha feito especialização, nada, não sabia. Corri atrás de protocolo, né, ajuda de professores, e aí consegui fazer e ela não teve nada, né? Ela passou bem. Não teve mucosite, não teve nada, nenhum efeito colateral da quimioterapia de altas doses na boca. Né? Então, aí eu falei assim, gente, isso aí, né? Descobri a pólvora. Então, quer dizer, da necessidade. Da necessidade. Sua mãe surgiu a ideia de começar a laser terapia na medicina hospitalar, na prática odontológica hospitalar. Porque ninguém tinha ouvido falar isso. E daí a coisa começou aqui, especificamente em Niterói, né? Em Niterói, E aí eu corri atrás, fui fazer habilitação em laser em São Paulo, na USP. E aí depois fui fazer odontologia hospitalar no Albert Einstein. Sim. E lá eu vi que, assim, como a odontologia era valorizada. Não, tem que fazer parte da equipe multidisciplinar do transplante de medula óssea. É por isso que a gente está aqui hoje. Você é pivô, né? É pivô no... Para você ter uma ideia, lá você tinha que ter um laudo odontológico para poder o paciente internar para fazer o transplante. Então deixa eu aproveitar e já te fazer uma pergunta. Isso. Já com essa tirada. Porque um paciente que vá fazer um transplante de medula, Cláudia, seja ele autólogo ou alogênico, que se houver diferenças entre essas duas modalidades, o que ele deve fazer antes? Ele deve ir ao dentista antes, no pré-transplante? O que é o check-up odontológico que deve ser realizado no paciente? Esse check-up odontológico é para pesquisa de foco infeccioso. Porque um paciente pode tranquilamente você olhar, fazer uma avaliação e sem tirar uma radiografia e ter um foco lá na raiz de um dente. E aí, como o paciente fica debilitado, né, é pela radiografia? Pela radiografia. Não, assim, é um conjunto, né? A gente faz o exame clínico, né, para pesquisa de dentes com fraturas, aparelhos ortodônticos que devem ser removidos antes Esses pacientes já podem ter infecções oportunistas pela própria doença de base, eu creio. Sim, doença periodontal é a pior coisa que pode ter, assim, um paciente com uma doença periodontal, assim, avançada e que não tenha controle, ele vai exacerbar durante o transplante, porque ele vai diminuir a imunidade, né? E aí uma coisa que estava ali quietinha, ela vai aparecer. Vai aparecer no então, momento muitas vezes chamam a gente, né, para ver paciente, tá com mucosite.
Não é mucosite. Tudo é mucosite, né? Não era mucosite. Todo mundo acha que tudo é mucosite, mas era não é. algo que não foi detectado Exatamente. previamente. É uma antes do doença paciente periodontal. ser Às vezes a gengiva está demasiada, vermelha, dói muito. E aí aquilo ali, assim, faltou, né? Essa consulta prévia. Avaliação prévia. Essa avaliação prévia para... Então, ó, todo mundo antes do transplante deve ser ir ao consultado dentista. pelo odonto. E ainda tem uma coisa assim. Durante o transplante tem coisas importantes a serem feitas? Sim. Durante o transplante a gente tem que orientar o paciente. Primeiro, como tudo que vai acontecer com ele, que às vezes é muito surpresa, né? A boca vai ficar seca, os lábios vão ficar ressecados. Então a gente tem que orientar todos os cuidados que ele tem que ter durante a internação, né? Como a gente tem salivas artificiais para dar um conforto para o paciente. A vitamina E, que a gente também faz muito para hidratar os lábios, né? Ensinar a escovação, tipo de escova que não pode isso é importantíssimo, porque o paciente às vezes ele tá com, assim, a gengiva tá tumefeita. Eu percebo também na prática que o paciente pode ter sangramento da cavidade oral por conta da baixa de plaquetas ou distúrbios de coagulação. Sim. Então, assim, realmente a utilização de uma escova, como disse, assim, eu imagino que para o leigo que não tem noção, deve ter todo um cuidado. Você sabe o que específico acontece muito? Os dentistas que não estão preparados têm medo de atender o paciente nesse cenário. estado. Sim. Entendeu? O paciente tem medo de ir ao dentista porque vai sangrar. Sim. Então, são os dois lados, Entendi. né? Entendeu? Então, aí quando o paciente chega lá, não fui não, porque eu fiquei com medo que vai sangrar. E olha só, tem muito médico também que acha que não tem que mexer, né? Que não pode passar fio dental porque vai sangrar. Gente, vai sangrar sim, claro, mas tem que ter uma reunião com a equipe médica. Olha, esse paciente precisa de fazer uma limpeza, tal, pode, né? Então, assim, isso aí é muito né? Tem que ter uma ligação, né, da equipe médica com o dentista. Mas assim, na maior parte das vezes não tem nenhum problema fazer uma limpeza, né, com o paciente com E me conta uma coisa, você comentou sobre o laser lá na frente. Me conta sobre a laser terapia. Acho que passa pelo laser explicar o que é a mucosite. Mucosite é um termo que, assim, acho que para um leigo, a primeira vez que ele vai passar por um tratamento hematológico, um transplante, quando você fala que ele pode ter mucosite, acho que é a primeira vez que ele vai ter contato com esse termo. Ele nunca ouviu falar. Porque a mucosite é inflamação das mucocosas, inflamação das mucosas. Que vai desde a cavidade oral até trato gastrointestinal, até o ânus, né? Sim. Então, assim, na boca a gente consegue... E assim, a mucosite, ela vem de onde? Ela vem de um efeito colateral das drogas que são administradas principalmente no transplante. Quimioterápicos, radioterapia. Quimioterápicos, então, e assim, existem alguns fatores que agravam, por exemplo, o paciente que já está muito debilitado, o paciente que já está num segundo transplante, idade, quanto mais novo, mais ele tem tendência a ter mucosite, por causa do Eu achava que era o contrário na minha cabeça. Não, é uma coisa muito interessante, porque as células, elas se multiplicam muito rapidamente na cavidade oral, na idade... E a doença odontológica também tem? Tem mais doença odontológica? Tem mais mucosite? Sim. A doença periodontal já tem comprovação científica de que quem tem... Tem até a ver com a doença do enxerto. Sim, a doença do enxerto. Quem tem doença periodontal avançada tem mais chance de ir no pós do transplante halogênico ter, né, a doença do enxerto. E o laser, né? Como é que ele é feito? Como é que é isso aí? Que mágica é essa, né, do laser, né? O laser, ele é uma luz, né? Que são dois comprimentos de onda que a gente usa, que é o vermelho e o infravermelho. Ele interage, né? Essa energia, né? Quando aciona o laser, essa energia, ela vai lá na célula, tá? E ela dá energia para a célula, né, produzir ATP e conseguir... Porque o que o quimioterápico faz? Ele faz com que as células fiquem preguiçosas e não se repliquem. Aí a cavidade oral começa a ficar, vamos dizer, sensível. E aí, se não fizer nada, aquilo vai evoluindo, abre ferida, o paciente já não come. Aí já vem tudo, né?
E aí o laser ele faz isso, ele dá energia para a célula para ela não chegar naquele momento de abrir uma ferida na boca, né? A gente consegue manter num grau 1, porque existem vários graus, né? Até o grau 4. Então, o que é o grau 1, o que é o grau 4? O grau 1 é quando é só um edema, uma hiperemia na mucosa. Vermelhinha a boca. Isso, Grau 2 é quando já abre uma ferida, mas aí o paciente ainda consegue comer uma ferida. É uma úlcera? É uma úlcera. É uma úlcera. Todo mundo fala que é afta, né? Ih, doutora, já tô cheia de afta. Mas não é afta. Realmente assim, esse efeito, né, agressivo que tem a quimioterapia. Então, abre essa úlcera, né? Forma uma necrose. Às vezes a gente vê até uma pseudomembrana assim por cima. E aí, quando a coisa vai evoluindo, essas úlceras elas vão ficando confluentes, né? Elas vão se juntando. Aí o paciente não consegue mais comer. Aí é o grau 3. Entendi. E o grau 4... Não, só líquido, né? Líquido, e o grau 4 é quando ele já tem que estar com nutrição parenteral. Entendi. Quer dizer, então ele para primeiro de conseguir digerir sólidos, permanece com líquidos e depois chega um ponto que ele não consegue alimentar nada. Graças a Deus, acho que isso acontece. Acontece de vez em quando e raro, gente, né? Esse grau mais intenso. Esse grau mais intenso a gente consegue... E com o laser eu creio que desaparece isso na prática médica, né? Desaparece isso na prática médica. A gente, assim, só consegue somente... Às vezes, o que acontece? O paciente tem na região do pescoço, né? Nessa região mais baixa. E a gente realmente não consegue. A gente até tenta fazer por fora, mas não é... O laser, ele precisa do contato. Né? Então, com o contato na mucosa, ele consegue transmitir aquela energia. Então, por fora, assim, a gente às vezes até... E como é que você programa esses tratamentos? O paciente interna, por exemplo, para fazer um transplante. Tem aquela fase 1 do transplante, que é do regime de condicionamento, que ele está fazendo a quimioterapia, enquanto as células, ou de um doador, ou as próprias dele, ele vai receber uma infusão das células. Né? Todo o conceito do transplante é quimioterapia, depois uma terapia celular. O laser, ele entra a que horas? Ele entra depois da quimio, durante, antes, no consultório? Como é que é isso? Não. Ele entra no dia seguinte do que começou o condicionamento. Começou o condicionamento, começou a quimioterapia. Porque não adianta nada fazer laser antes. O laser ele não vai atuar na célula boa. Ele vai atuar na célula que está doente. Exatamente. Quer dizer, doente em decorrência do tratamento. Isso, quando o quimioterápico entra em contato com a célula, ele já começa a degenerar ela. Então, assim, o laser entra aí, no dia seguinte. E aí a gente vai fazendo a aplicação diária. Às vezes a gente até faz dia sim, dia não. Dependendo, aí a gente faz uma análise do paciente. Padrão, assim, vamos supor que sejam 6 dias de quimioterapia. Em geral, o laser ele entra no dia seguinte. No dia seguinte vai até a pega da medula. Não, vai direto. Direto até a pega da medula. Então são ao longo de todo o tratamento? Ao longo de todo o tratamento, porque... Dura quanto tempo? Às vezes, assim, por exemplo, num paciente que está num transplante autólogo, por exemplo, que a medula recupera, não sei, D12, D3... no 12º dia. Né? Então, quando o paciente não tem nada... Né? E aí a gente até para antes. Porque assim, se não teve até o D6... Dura quanto tempo mais ou menos cada sessão? É muito, muito rápido. Para você ter uma ideia, são 10 segundos por ponto. Então, são muitos pontos. A mucosite, ela é sempre numa área que não é queratinizada. Então, é sempre bochecha, língua, palato mole, né? Mais para trás. E os lábios, né? O vermelho dos lábios. Então, assim, aí a gente faz com uma distância de 1 centímetro, mais ou menos, vai colocando 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Deve durar, assim, sei lá, nos 10 minutos no máximo. Então dura 10 minutos, mas acompanha o procedimento quase que na sua totalidade. Na sua totalidade. E uma coisa que eu assim, observo que é muito interessante é que o paciente tem mais cuidado com a boca, sabendo que o dentista está indo lá todo dia. Sim. Imagina, porque tem alguém tomando conta, né? Exatamente. É muito interessante, porque a gente chega... Ih, doutora! Ninguém deixa de escovar os dentes. Ninguém deixa de escovar os dentes. Sim. E é muito interessante isso, porque ninguém olha não, sabe? Ninguém olha não. E o laser dói? Nada, não dói nada. Dá uma sensação de calor local? O laser, que acontece o laser terapêutico, ele, como assim, são moléculas, né, que absorvem energia,
E essas moléculas, elas transformam essa... uma coisa importante que eu esqueci de falar. Existem moléculas que absorvem a energia do laser. E aí, como que transforma isso em ação clínica? Essas moléculas, elas, né, absorvem. Sim. E elas mesmo transformam em ação reparadora, elas aceleram a reparação do tecido. Analgesia, tem um efeito analgésico. Sim. E biomodula a inflamação. Olha, que interessante, existe uma verdadeira ciência por trás disso tudo, como tudo na vida. Laser é vida, como a gente fala, né? Adorei a frase, laser é vida. Laser é vida. Ai. E... acho que as coisas mais importantes aí você falou. A questão das pessoas valorizarem mais a escovação quando a gente está acompanhando. Sim, isso é importante. E tá assim, é comprovado que quando você não tem uma higiene boa, isso também agrava a mucosite. Entendi. Já tem estudos, né? Para mucosite, mais alguma coisa que pode ser feita além do laser? Olha, caso ela venha a ocorrer antigamente assim? existia uma prescrição de clorexidina, né? Bochecha com clorexidina. Hoje em dia a gente já não faz isso porque a clorexidina é um antibacteriano, né? Então, assim, o uso contínuo dela não é bom, porque né, é igual um antibiótico, né, que se você usa muito, daqui a pouco ele não funciona. E com relação também à alteração de paladar. O paciente já tem alteração de paladar. Se usar clorexidina durante muito tempo, também agrava. Então, a clorexidina a gente só atua quando está grau 2. Quando abre a ferida, aí a gente usa. Sim. Ou então, quando o paciente tem uma má higiene bucal. Entendi. Que a clorexidina, inclusive, é usada nas UTIs, então, né? Então, o enxágue com clorexidina ele é feito só para algumas situações? Só para algumas situações. Bicarbonato se usa? Usa sim. A gente utiliza o bicarbonato quando tá já com ferida e a pessoa não aguenta, porque arde. Entendi. Aí a gente usa o bicarbonato, porque aí dá uma baixada no pH, então... Tem algum outro segredo para mucosite? Já que eu tô aproveitando ela aqui. Tem uma misturinha milagrosa, né, que fazem no hospital, né? Deve ter alguma receita da avó, não sei. Não. Tem uma misturinha milagrosa que fazem no hospital, né, que é nistatina, né? Que é até interessante. Hidróxido de alumínio com lidocaína gel. Exatamente, Isso às vezes ajuda para quem tá com a garganta, que não consegue engolir. Mas não é nada comprovado, não. Entendi, não tem nenhum estudo assim comprovando, não. Assim, comprovadamente é o laser e a higiene oral. Perfeito. Tá dado o recado, hein? Não, e assim, eu como, né, minha formação é odontopediatria, né, assim, eu sempre dou assim, um recado para as pessoas. Assim, tratem dos dentes sempre. A gente nunca vai saber quanto a gente vai ter uma... Ela estragou, porque eu ia falar para ela assim, Cláudia, eu quero que você deixe uma mensagem final para todo mundo. Olha só. É isso aí. Doutora Cláudia Fátima, por favor, odontopediatra e especialista em transplante hospitalar. Cuidem da saúde oral, tá? Não esqueçam de ir no dentista. Não fica achando que tá tudo bem, que não tá sentindo nada, que tá tudo bem, que pode não tá tudo bem. É sempre bom visitar o dentista, sempre de 6 em 6 meses, no máximo 1 ano. Desde pequeno, para a criança ter aquela rotina, o hábito, porque ninguém sabe a hora que vai ter uma doença grave. É verdade. Entendeu? Então, o hábito já vem de casa. Exatamente. Cuidar da saúde oral. Às vezes tem paciente que tá com o dente com canal indicado, mas precisa fazer o transplante. Aí a gente tem que tirar o dente, pensa bem. Né? Não tem tempo para fazer o tratamento de canal. Então, assim, a minha orientação é essa. Cuidem dos seus dentes sempre. Sempre tá escovando, sempre... É isso. Bom, olha, gente, eu tô satisfeitíssimo. Eu aprendi a beça aqui hoje, aqui no consultório. Vim na casa dela aqui, no consultório. Nossa, bom, Cláudia, obrigado. Eu tô, assim, muito agradecida, gente. Muito lisonjeada. Eu acho também que se o pessoal tiver perguntas e dúvidas surgirem daqui, eu vou pedir a permissão de deixar seu link para que as pessoas venham a tirar qualquer dúvida que tenha surgido aqui ou alguma outra pergunta que tenha, né, que esteja na cabeça, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e sigam a gente aqui no nosso canal, do GHTN Transplantes, e todas as profissões que participam, né, em conjunto com a gente do transplante de medula óssea para que tudo dê certo. Muito obrigado. Muito obrigada.